Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Sem Legendas. Eu sou a Margarida e estou aqui com o Francisco e com o Miguel. Olá. Olá. Nós nunca fizemos um podcast, portanto não sabemos o que é que estamos a fazer, não sabemos como é que isto vai correr, mas estamos aqui para falar convosco. Na verdade, para falar entre nós, e vocês se quiserem, ouvem, sobre cinema português, o cinema que se faz cá, o que é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos. E eu estou muito aqui para ver mais cinema português e aprender sobre cinema português, porque acho que é uma falha minha. E pronto, acho que está introduzido o podcast, estamos nós introduzidos e por isso vamos passar para o tema do primeiro episódio, que são filmes sobre lugares. São pequenas odes, pequenas cartas de amor a regiões, a povos de regiões, se calhar regiões um bocadinho mais esquecidas. Vamos fugir um bocadinho dos grandes centros de Lisboa e do Porto e vamos explorar o que é que anda a outra metade a fazer por este país. E é isto. Não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre o tema. Acho que não, acho que podemos passar para os filmes que escolhemos. Então, cada um de nós, como é que isto vai funcionar? Cada um de nós vai falar sobre um filme. Nós todos vimos os filmes todos, não é? E nós construímos então este ciclo à volta deste tema destas odes, destas cartinhas de amor a uma região específica. Decidimos hoje apresentar os filmes por ordem cronológica de estreia e, portanto, o Miguel é o primeiro a falar. Ok, olá. Então, com este tema em mente, o filme que eu trouxe, ou do qual gostava de falar, é O Mudar de Vida, que saiu em 1966, que é um filme que eu acho que é mesmo impressionante ter sido feito durante o Estado Novo, sendo que é um filme que é completamente contrário a tudo o que era o cinema de propaganda do Estado Novo, e que se aproxima se calhar mais tipo de uma forma de socialismo. O que é que eu estou a dizer? Isso já é a minha mente. Uma forma de realismo social, fogo, enfim. Que se aproxima de uma forma de realismo social e que mostra as vidas de um povo, de um tipo de pessoas que vivia numa zona completamente ostracizada do nosso país, tal como era a maior parte do nosso país durante o Estado Novo, e que por isso acaba por ser um retrato muito fiel e muito importante das vivências das pessoas daquela zona, que é a Praia do Furador, em Ovar. Um filme que se passa muito neste ambiente de uma aldeia pescatória e que é sobre um homem que volta da guerra colonial, que estava naquela altura ainda a acontecer, e que volta para a sua terra e que descobre que a sua terra está completamente mudada e está mais decadente do que já estava. Descobre que a sua mulher, com quem ele já não tinha contacto há 4 anos, se casou com o irmão, com quem teve filhos, por isso o seio familiar dele foi completamente destruído, foi desmoronado, mas também as vidas dos pescadores que trabalham nas traineiras e que têm a companhia a fechar, e que se defrontam com um conjunto todo de adversidades que são um retrato daquela época, mas também um retrato daquele lugar. E embora aquele lugar já não exista da mesma maneira hoje em dia, continua a haver certo tipo de profissões e certos tipos de vida que eu acho que são muito próximos deste. Também acho que é um filme que é muito interessante. Aliás, acho que os nossos 3 filmes são muito interessantes porque, de alguma maneira, eles têm um aspecto de ficção e um aspecto mais documental. Mesmo este filme tem cenas com os marinheiros nas traineiras que são impressionantes, com uma montagem super ritmada, muito bem filmados, em que os personagens que estão lá de certeza que são pescadores, que são pessoas reais, que são não atores ou atores não profissionais, não sei como lhes chamar. Até mete alguma confusão o nível de realismo de algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu reparei desta segunda vez que vi o filme foi que um desses pescadores tem um conjunto de pústulas na perna, mesmo reais, não é uma coisa de caracterização, não é uma coisa que se consiga reproduzir artificialmente. E, no entanto, é uma história mesmo muito bem organizada, muito bem estruturada e que diz muito sobre os seus personagens. Tem um guião lindíssimo do António Reis,
consegue escrever algo que eu acho que é simultaneamente poético e vulgar a partir das vivências do povo, de expressões populares, de coisas que integram este filme. Este filme também vive muito das tradições que representa, do Santo António, e da mesma maneira como representa essas festas é muito interessante porque, por exemplo, há uma sequência no filme muito forte em que os personagens estão numa roda a dançar nas festividades e os comentários que são feitos sobre aquela festividade também são sobre a decadência daquela festa, de como aquilo já não é o que era, de como as situações estão cada vez piores, há cada vez menos condições. E isso depois incide muito sobre o tema do filme, que é a noção de que tudo está a mudar e de que os próprios personagens querem mudar de vida, mas para algo melhor. O filme acho que também ganha uma grande força quando o protagonista conhece uma outra mulher, que é a personagem da Isabel Ruth, que é tipo uma das atrizes mais incríveis de sempre e uma das minhas atrizes favoritas, que tem um papel ótimo neste filme, secundário, mas muito, muito bom. E que também é, como ele, uma pessoa que está do lado de fora, que não se consegue conformar, que não se consegue integrar e que quer fugir dali e ir para outro lugar. E pronto, eu gostei mesmo imenso deste filme. Acho que é um filme que tem uma personagem coletiva muito forte, para além dos seus personagens individuais serem muito bons, e que realmente é um ato de coragem este filme de ser feito, porque dá voz a uma quantidade de pessoas que viviam miseravelmente, tanto as mulheres que acarretavam areia como os pescadores. Pronto, e é isso. Fora isso, também há uma coisa muito interessante que eu só notei desta segunda vez, que é acho que há uma metáfora com o mar está sempre a avançar e a destruir a aldeia, e acho que isso também tem a ver com a forma de vida deles, que está a ser destruída, como a miséria está a engolir tudo e está a deixá-los sem um lugar. Pronto, e o que é que vocês têm a dizer sobre este filme? Que eu adorei. Não, Não deu para perceber que tinhas adorado. Não deu. Não. Epá, eu concordo maioritariamente contigo. Eu gostei bastante do filme. A cinematografia do filme é excelente. Fotografia? A fotografia, Sim. peço desculpa. Não, A fotografia é excelente, os planos são muito bem pensados. Por exemplo, gosto muito daquela cena com a Isabel Ruth, no fim, quase no fim do filme, em que eles estão numa casa de palha, se não estou em erro. Sim. Acho que está ali, por exemplo, fez-me lembrar, não sei bem porquê, mas fez-me lembrar algumas cenas de filmes do Tarkovsky. Sim, Tipo, sim. Pois é, o ambiente. Aquele ambiente em si, gosto muito disso. A única. É aqui que eu sei que tu discordas de mim, mas está tudo bem. Que é, eu sinto que no segundo terço do filme, o filme perde um bocadinho a força. Não é necessariamente. Ou seja, o filme funciona como um todo e é. Concordo com muitas. Tal como disse, concordo com muito do que tu disseste. Mas senti ali a perder um bocadinho de força, e depois quando aparece a personagem da Isabel Ruth, acho que volta ali a ganhar algo. E a ganhar algo diferente também, sem querer dar spoiler, mas com uma perspectiva de vida mais a nível de operário, a nível de fábricas, trabalho em fábrica. Sim. Também há aí uma perspectiva interessante. E acho que o filme volta a ganhar ali qualquer coisa. Não, sem querer desmerecer de todo o filme, porque, tal como tu disseste, fazer um retrato de Portugal nesta altura, em 1966, durante a ditadura, acho que foi bastante corajoso e gostei. Pronto, é isso. Eu também gosto. Eu também concordo de certa maneira. Eu sinto que o filme é relativamente curto, especialmente a segunda vez que eu vi, eu comecei a notar mais que perto do final parece que algumas cenas parecem um bocadinho, não sei se apressadas ou que acontecem muito rápido. O final vem muito rápido, mesmo. Não vamos dizer o que é, como é óbvio. Sim. Mas eu comecei a apreciar mais algumas dessas cenas até desta segunda vez que eu vi, especialmente porque eu acho que há algumas metáforas interessantes. Tipo, uma que eu notei foi numa cena muito bonita em que o protagonista, o Adelino, e a Júlia estão na praia. Eles passam pelo antigo poço da aldeia, que agora, com o avançar das águas, parece um cano de uma fábrica, porque a areia foi toda por ali abaixo, não é? Sim. E isso dá-nos logo esta ideia desta mudança do poço, de algo muito tradicional ligado a outras formas de trabalho mais antiquadas, para a fábrica, para o que vai ser o novo tipo de vida
destas pessoas que vão ter que se tornar alienados de outra maneira, mas desta vez através da forma de vida dos operários fabris. E há também uma sequência muito fixe com os personagens a tentarem construir peças de bicicleta em que nós próprios, como espectadores, acho que ficamos um bocadinho alienados com aquele conjunto de indicações estranhas e repetitivas que eles têm que cumprir. Mas pronto, o que é que tu achaste, Margarida? Olhem, eu estou-me a perceber que pensei mais no filme em conversa com os outros filmes. Ok. Portanto, tudo o que eu tenho Incrível. a dizer, a maior parte das coisas que eu tenho a dizer, acho que fará mais sentido depois de eu e Francisco falarmos sobre Tranquilo. os nossos filmes. De qualquer das formas, eu acho a fotografia deste filme linda e estava a ver e sempre a pensar, isto é um filme do neorrealismo italiano. Ok. Mas sabes que eu concordo, e eu da primeira vez que vi também pensei muito nisso, mas eu acho que este já consegue estar para lá do neorrealismo italiano. Tipo, se calhar em termos mesmo tipo históricos, ou não sei Sim. onde é que isto se enquadra, mas porque eu acho que há uma dimensão psicológica muito forte que eu acho que está um bocadinho, se calhar, ausente dos primeiros filmes do neorrealismo, pelo menos desta maneira, porque eu sinto que os personagens são caracterizados de uma maneira que é quase tipo poética, e o neorrealismo focando-se tanto nas coisas mais materiais, que Certo. eu também gosto muito do neorrealismo, acho que não consegue ter esta dimensão que este filme tem. Se calhar não é muito fácil de se explicar assim por palavras sem ver o filme, mas acho que mesmo na fotografia, a fotografia consegue ter momentos muito contemplativos, muito bonitos, com a música do Carlos Paredes, Incrível, e sim. que eu acho que imortalizam mesmo aquele espaço. E eu acho que o neorrealismo às vezes está mais preocupado em filmar a destruição, as ruínas, filmar de uma maneira mais seca, de alguma maneira. Ainda que sejam planos muito bonitos e filmes lindos também. Mas desculpa Não. interromper. Não faz Fala. mal, eu, como disse, eu também não tenho assim muita coisa a dizer. Houve uma coisa que eu não adorei, para além da Isabel Ruth e do Geraldo Del Rey, não é? do Geraldo Del Rey, que é brasileiro. Pois é. Ok. Que eu não Está dobrado sabia. Não para um sabia. ator português. A sério? Pronto, e era Sim. isso que eu ia perguntar, se algum de vocês Engraçado. tinha... Porque o ator que dobra tem um sotaque tão carregado que eu fiquei, Pois não é. é possível que seja um ator brasileiro a fazer, a falar, ou seja, isto tem de estar dobrado. Quer dizer, eu assumo que é dobrado. Eu Mas sim. pronto, é que eu também assumi, porque não é possível. E eu ainda tentei ir pesquisar entrevistas do Geraldo Del Rey para ver se Falava sobre se eu conseguia ouvir falar, só que não encontrei nada e então fiquei muito curiosa Intrigada, sobre como Exato. Sim, sim, sim. como é que tu estás a falar assim? Eu também fiquei surpreendido com a Maria Barroso ser tipo, mesmo boa atriz. Porque eu só a conhecia como a pessoa que ela era quando era casada com o Mário Soares e com o papel dela na política. Yeah, Não conhecia mas o trabalho achei dela como que atriz. uma coisa que me tira um bocadinho do filme, e eu não sei se alguns personagens são não atores. Se calhar, É sim. que há maus atores. eu Há não pessoas achei. há pessoas a dizer falas que são tão más que me tiram do filme. A sério, eu gostei de Sim. tudo. Mas pronto, compensa porque de facto os atores principais são muito bons. São incríveis. Mas lembras-te de algum? Isso agora era engraçado. Epá, os marinheiros, quando estão a falar com ele, quando estão a falar da personagem da Isabel Ruth, da Albertina. Sim, já sei Eu o que fico, fala. ai, Eu eu também, não consigo. a primeira vez que eu vi tanto isso, do filme. Sim, se calhar está um pouco datado também, não sei. Sim, eu acho que é Eles um tipo dizem- de representação. Eu acho que a representação também foi É isso, sim, sim. evoluindo ao longo do tempo. E. Mas por acaso a mim não me incomoda tanto. É Mas- pá, É incomoda-me. justo. Sim, Tu sim. apaixonaste pelo filme. Pois. Yeah. Eu Mas gosto- mesmo o pai, esse é o pai ok. deles os dois, dos irmãos, Sim. que também tem. Eu percebo. sim. Não, tira-me do filme completamente. Talvez Ok. a entrega mesmo de algumas falas seja um bocadinho enfática demais em É alguns momentos. quase teatral, mas no geral só uma má entrega. Mas eu acho que aprendi tipo, a não ficar muito incomodado com isso, porque acho que há muitos filmes que até têm ótimos atores e que são muito artificiais. Este eu acho que não é tipo, Tipo super quais? artificial. Quais? Sim. Tipo todos os filmes do Manuel de Oliveira, os bons, os que não são bons, pronto. Ou os de César Monteiro e assim. Mas pronto, eu
Eu já falei muito sobre o filme. Eu não vou falar mais sobre o filme. Pronto, Senão olha, só eu vou falar. estamos a gostar de te ouvir falar, portanto, se quiseres, Sim, podes. eu lembrei-me podes que continuar. não mencionámos a região onde se passa. Ah, Eu pois acho é, que disse será Praia do Ah, Futuro, não, não. ele Ah, disse, vá, ele disse. desculpa, Depois Pronto, disse, é depois isso. Vou. E deixa-me só ver uma coisa, porque eu anotei algumas frases do filme. Ok. Ah, Diz. Oh, Por pá, eu não exemplo- fiz isso e eu gostava, porque eu tirei print de alguma. Pode ser que eu encontre aqui. Entretanto, Ok. sim. Yeah. Força. Mas pronto, mas eu anotei algumas frases, só para mesmo demonstrar como os diálogos são tão bons, que têm frases que eu acho que parecem a coisa mais vulgar do mundo, mas que são mesmo muito fortes, ainda para mais no contexto. Por exemplo, eu já nem sei quem diz esta frase, mas vocês vão por aí fora e a gente que se governa com a dúvida, com a canastra, a ouvir contar tanta coisa. Foi a Júlia. Foi a Júlia, de certeza. Adoro essa frase, adorei, voltei atrás para ouvir outra vez. Ok. Incrível, e eu acho que também fala com os outros filmes. Sim. E depois quero falar sobre isso. E também há outras frases, por exemplo, num diálogo entre a Júlia e o Adelino, um diálogo muito bom, super bem filmado, na verdade, com muitos close-ups lindos, que até há um plano dela encurralada pelas grades da cama, que tipo no cinema clássico muitas vezes significa prisão e assim. E ela diz, nós não sabemos, nós somos uns bichos. Que é também uma frase tipo super simples, mas já diz tudo, já está tudo dito aí. Ou outra frase que é: o que todos fazem é comer-se uns aos outros vivos, e a outra pessoa responde: e mortos. Tens mais alguma? Eu acho que estas anotei por outras razões, para me lembrar, porque eu fiz uma referência. Olha, isto é algo interessante mencionar. Num guião que eu uma vez escrevi com outras pessoas, inclui uma referência ao mudar de vida, em que uma personagem está a ver uma cena do mudar de vida na televisão. Ok. Olha, outra frase, fogo, isto agora super desorganizado, Força. mas pronto, quem me dera ter tido mais tempo para organizar isto melhor. Mas outra frase é quando, no momento em que a Júlia está mais frágil, ela diz: lembraste-me longe, esqueceste-me perto, todos carregamos a nossa cruz. É bastante poético. Pois Yeah. é. E com coisas super mundanas, que eu acho que ninguém fica alienado a ver este filme. Tipo, nenhuma pessoa comum vai ver este filme e achar: pá, isto é uma masturbação intelectual ou qualquer coisa do género. Porque eu acho que o filme fala de coisas que são tipo reais e mundanas e que dizem respeito a todos, de certa maneira. Sim, sim. Ou todos, alguns não dizem, mas pronto. Mas a maioria diz. Pronto. Se calhar passamos para o próximo filme. Pronto, sim. Qual é que é o próximo? Que é o meu. É o teu. Que é o Aquele Querido Mês de Agosto, do Miguel Gomes. E que é de 2008. Eu fui ver o que é que se estava a passar no mundo em 2008. E, se vocês não se lembram, 2008 assistiu ao colapso do sistema financeiro só. Mas por cá não aconteceu nada de especial, malta. Eu não sei, eu tinha 6 anos, portanto... Eu tinha 7. Pois. Não sei que idade é que eu tinha. É fazer as contas. Sim. Mas não sou muito bem. Pronto, mais importante foi o ano em que estreou Mamma Mia. Eu acho que isso é Ok. importante dizer. E foi o filme mais visto. Foi o filme mais visto nos cinemas portugueses, ok? Merecido. Eu não contei para essa estatística porque os meus pais foram e deixaram-me em casa da minha avó. E até hoje estou chateada por causa disso. Mas pronto, não aconteceu muita coisa. Cá em Portugal, o abalo do colapso do sistema financeiro iria chegar um bocadinho mais tarde. E é isso. Foi um ano um pouco impactante para Portugal, mas corrijam-me se eu estiver errada, porque acho que Não, eu... contexto é Não sei isso. nada dos meus. Não me Mas recordo. também não tive pesquisado. Pronto, ok. Pronto, então, o filme que eu escolhi foi o Aquele Querido Mês de Agosto, que é a segunda longa do Miguel Gomes. Como todas as... Por acaso não sei se é todos os filmes, porque eu não vi todos os filmes dele, mas é uma mistura de ficção e documentário. Ele gosta muito disso. Eu, pessoalmente, não entendo porque é que ele faz isto. O meu problema com isso é... Porquê? Qual é a razão por detrás? Porque eu vejo os filmes e eu fico... Interessante, ok. Mas porquê é que tu estás a fazer isto? Eu acho que. E acho que já ficou mais uma gimmick, mais tipo um artifício, mais a marca Miguel Gomes do que uma razão Talvez. com pés e cabeça pela qual ele faça esta junção de ficção e documentário. Mas depois vocês podem falar disso. Ok. Pronto, o filme foi gravado
em várias aldeias do Portugal Serrano, Arganil, eu tenho aqui a lista toda, Oliveira do Hospital, Góis, Tábua, estas de certeza absoluta. Depois também vi outros artigos que diziam Pampilhosa da Serra e Coja, portanto sem tanta certeza. E foi gravado com atores não profissionais, o que eu, neste caso, adorei, porque eu acho que eles eram todos excelentes. Ok. Discordas? Não. Passam bastante. Por acaso, não sei. Uma boa imagem. Ou seja, é bastante realista e bastante. Não, porque, por verossímil. exemplo, eu não sei se no Mudar Sim, de não, Vida não. eles usam não atores para falar se os marinheiros, por exemplo, são não atores. Mas eu achei que eles eram mauzinhos. Eu não achei maus. Mas, Ok, Miguel. Eu achei. Aqui eu fiquei, uau, estas pessoas, principalmente ela, como é que ela se chama? Tânia? Não sei bem. A personagem principal. A filha. Deve ser. da- Tem ar disso. Eu devo ter aqui escrito. Eu devo ter. É a Tânia, já. Eu achei muito boa. E o que é que eu estava a dizer? Já não sei. Pronto. O título, o meu querido mês vem da música, é o meu querido mês de agosto, o que eu acho que é muito. Não é uma escolha inocente, obviamente. Ao ver o filme, percebemos que a música, especialmente a música Pimba, particularmente a música Pimba, funciona quase como uma personagem ou como uma forma de mostrar o que é que as personagens estão a pensar ou a sentir sem que elas o tenham de dizer, mas também se calhar já lá vamos. E basicamente o filme passa-se em agosto, nestas aldeiazinhas de Portugal, porque é agosto a população multiplica-se, porque os imigrantes vêm todos à terrinha para fazer para vir às festinhas da terra, Sim, para lançar foguetes, Camisola do Ronaldo. para usar as camisolas do Ronaldo, claro. Não, mas é para vir às festinhas e beber minis e lançar foguetes e caçar javalis e atirar-se da ponte, aparentemente. Não, aí é o. Não, e aí é o. Como é que ele se chamava? É o palmoleiro, não sei como é que ele se chama, que se atira da ponte todo o carnaval, todos os carnavais. Pronto, no meio desta macacada toda, e esta é a parte documental, há uma equipa de filmagem. Esta nem sequer é a parte documental. Porque a parte documental é esta de estamos a ver os imigrantes a voltar às terrinhas e estamos a ouvir as histórias deles, e estamos a ver como é que eles vivem este mês de quando regressam a casa. No meio desta macacada toda acontece que há uma equipa de filmagens que está a tentar fazer um filme na região e está à procura de atores para o filme. Sobre esse filme, isto é uma coisa que eu queria falar com vocês também, que era, vocês acham que o filme que eles estão a tentar fazer é o filme que nós vemos depois na segunda parte? Ou acham que eles estão a fazer um terceiro filme? Ou isto faz parte de uma terceira coisa? Porque eu assumi que, ok, eles estão a tentar fazer um filme que é o filme que vemos no segundo ou terceiro ato, depende de como queiram dividir o filme, que é esta relação entre pai, filha e primo, que são... Pronto, já lá vem. Já vamos lá também. Que são artistas de uma banda de baile que está a fazer uma tour por estas terrinhas todas. E portanto, só por esta descrição toda, é um filme bastante português, não é? Sim. Muito. Festas da terrinha, imigrantes, Avex a beber Camões. Avex e Camões a beber minis. E pronto, opiniões sobre o filme. Primeiro eu sinto que isto foi tudo um bocado caótico, a minha explicação. O filme basicamente, eu dividi-o em 2 atos. Vá 3. Pronto. Não, é porque há um momento... Pronto, o primeiro ato é documental. Começamos com imensos símbolos de Portugalidade. Tens logo uma equipa técnica a discutir os amperes que a EDP lhes deu, porque aquilo foi tudo abaixo. No palco a luz foi toda abaixo. E eu tipo, é português. Tens concentrações de motares. Tens o jornal de Arganil, que eu amei essa história, que servia mesmo como cartas para os imigrantes, para eles saberem, ok, quem é que estava doente, quem é que se casou. Incrível, adorei.
Pronto, e abre com estas Portugalidades todas e com... Pá, e há histórias tão... Eu não sei a palavra, eu não sei do que é que eu estou à procura. Mas, por exemplo, aquela história do gajo que estava na procissão e lhe doía o joelho, não sei se era o joelho, já não me lembro. E que ele precisava de cirurgia e estava a subir com alguma coisa. Sim. Aquelas tatuetas. Yeah. E que depois diz que se cruzou com a Nossa Senhora da Saúde e a dor parou. Yeah. E isso transforma-se numa conversa sobre é coincidência, isto foi um sinal de Deus, sobre fé e pronto, conto estas histórias todas. Outra história muito portuguesa, um homem só a falar de como o vizinho matou a mulher. Pois é. Yay! Também há muitas histórias assim. Portugal, feminicídio. A rádio local também. Eu acho que é muito interessante. E se mantesse só um documentário sobre estas histórias, acho que podia ser muito interessante. Acho que depois, com a ficção, fica uma cena estranha. Eu também acho. Pronto. Yeah. Pronto, e depois passa para um segundo ato que, antes de passar para lá, introduz os não atores, que é a Sónia, o Fábio e alguém, que eu não apanhei o nome, que vão ser então os protagonistas do filme que depois vem para, que é este segundo ato, do filme de ficção que a equipa de filmagem está a tentar fazer na região. E não vá, se eu dividir em então 3 atos, este primeiro é o documentário, depois neste segundo ato apresentamos-nos então a Sónia, o Fábio e o outro gajo, que eu não sei quem é, que é o que será o pai dela, que são pessoas da região, não atores, e que num terceiro ato depois transformam-se nas personagens deste filme. E o terceiro ato, também muito português, é uma história de incesto. Pronto. Estamos lá desde o Essa de Queiroz. Eu não sei qual é que é o nosso fascínio. Eu não amei. Tipo, eu não amo o conceito. E que depois não é... Eu não sei se... Não posso ter sido a única a achar que aquilo era quase um triângulo amoroso. Não, é. Pronto, ok. Sim. Ok. É. Eu também. Porque ela... Acho eu que é. Porque ela também era mega parecida com a mãe. Houve bués referências ao facto de... Quando eles estão os dois a cantar à desgarrada e ele diz... Sim. Então, mas aquilo é pai e filha ou é marido e mulher? Pois é. E pronto. O filme fica muito estranho. Dá uma volta um bocado estranha. Mas eu adorei a primeira parte, não vou mentir. E depois fica tenso, porque mesmo em termos de não é ritmo, mas é mais de... Sim. Parece que não se encaixa, consistência mais. Sim. E eu não sei o que é que eu tinha para falar mais. Que é isso? Tem a questão de... Não sei. Acho que podemos parar. Ok, eu Corta! Eu concordo completamente com tudo o que disseste, acho eu. Tipo, sobre a parte do início em que tu falaste de não entenderes o porquê do Miguel Gomes ter esse interesse em fazer filmes meta-cinematográficos ou autorreferenciais, ou não sei, filmes em que há uma equipa a fazer o filme, em que há essa consciência da artificialidade daquilo e que aquilo é um filme e que está a ser filmado, em que o próprio Miguel Gomes é um personagem e a equipa também. Eu gosto normalmente muito disso, e eu gosto muito disso porque eu acho que é uma maneira interessante de explorar mesmo a nossa relação com o cinema, com a ilusão, com a mentira e tudo isso. Aqui eu realmente não percebo muito bem o porquê, e eu senti que isso me incomodou no filme, o que é um pouco estranho, porque isto não é spoiler, acho eu, mas o filme acaba com uma cena, que eu não vou dizer como é que é, mas que tem alguma relação com esta presença da equipa de filmagens, e que eu achei uma cena muito divertida, mas muito estranha para acabar o filme, que me pareceu um tanto aleatória, e estes momentos com a equipa
pareceram-me um bocado aleatórios no filme. Se calhar eu preciso de o rever para entender melhor o porquê disso, o porquê dessas cenas. Mas também eu estava a gostar bastante da primeira parte, que era muito mais documental do que de ficção, em que realmente temos esse registro das festas das aldeias, da música que por lá se ouve e de várias histórias de vidas daquelas pessoas que são muito mais interessantes, na minha opinião, do que depois o filme que é feito depois. Sim. E eu acho que eu gostei. O meu personagem favorito foi o homem que se atirava da ponte todos os anos. Eu gostei imenso dele. Eu gosto muito de muitas destas personagens que são pessoas, mas que num filme acabam por ser personagens, de certa maneira. E depois, quando eles começam mesmo a fazer o tal filme que nós vemos na segunda parte, a história de ficção, eu achei que era uma história tão genérica, ainda que tenha muitos elementos muito interessantes da nossa cultura. Achei que o enredo em si. Incesto. Pois. Também é um elemento da nossa. Não é da nossa cultura. Que horror. Bolas. Ainda bem que não. Começa a ser. Ah, A quantidade de obras. Pois, está muito presente em muitas obras, realmente. Mas pronto, mas essa segunda metade da parte de ficção eu achei que tinha um enredo tão genérico que eu sinto que se tornava ainda mais fraco por termos visto as histórias destas outras pessoas que, na minha opinião, tinham muito mais interesse. E eu fiquei a pensar mesmo se esta segunda metade não era suposto ser um mau filme. Se não era suposto a equipa estar a fazer um filme mau, de estar a pegar em histórias reais, não, mas de estar a pegar em coisas reais que tinham presenciado naquele sítio e fazerem a coisa mais genérica de que se lembraram, que é uma história de incesto, de um primo com uma prima. Piada. Mas, E e até poderia ser a intenção, Começo a não sei. respeitar mais o filme, se eles... Pois, eu também, realmente, se for essa fosse a intenção. se fosse essa a intenção, eu respeitava Porque, mais por exemplo, o filme. a ponte, aquela ponte da qual o homem se atira, depois volta a aparecer nessa segunda metade como um sítio onde eles se beijam. Yeah. E tem este momento romântico. Eu acho que é tão tipo, estúpido isso, mas ao mesmo tempo, tipo, pronto, se for essa a intenção de fazer uma coisa genérica com coisas muito mais interessantes na realidade, então acho que é um comentário interessante sobre tipo, a própria maneira de fazer cinema e de contar histórias e assim. Pronto, eu gostei muito de algumas sequências musicais, apesar de que eu achar que elas são um bocado repetitivas, são muitas. Há cenas que eu achei longas, longuíssimas neste filme. Todo o filme é longo. Todo o filme é longo. Sim, E sente-se 2 horas longo. e meia, porquê? Para Eu quê? não me importo de ver filmes longos, eu acho que este filme Não, se não, sente mesmo. É isso. O problema É é, tipo- sentir que são 2 horas e meia. de Yeah. filme. Eu estava a olhar para as horas a ver em que ponto o filme é que é, porque eu também, realmente, quando começou aquela parte da história de ficção, parecia que o filme voltou, de certa maneira, a estaca zero. Parecemos a ver algo deslocado de tudo o que vimos antes. Sim. Mas eu gostei de algumas sequências musicais, especialmente com a música do José Cid, do Morrer de Amor, e também há uma com uma música do Tony Carreira, que é o Sonhos de Menino, que eu cantei ainda ontem no karaoke, por isso ótimo. Gostei muito de ver isso no filme e gostei mesmo muito, acho que é o melhor filme até para este episódio, no sentido em que é o que encaixa ainda mais no tema, porque realmente Sem dúvida. mostra tipo as vivências daquelas terras. Sim, completamente. Este filme fez-me refletir bastante na minha própria relação com a terra dos meus avós maternos, no caso, e com a Sor, Melrissal Sor, pronto, em Coimbra. E a terra onde eu moro, Alenquer, a Carregada Alenquer, pronto. E a maneira como eu me relaciono com as festividades de cada terra, em que na terra dos meus avós eu nunca tive relação com essas festividades, mas aqui tenho, e no fundo, como a música popular portuguesa se entranha, mesmo eu não sou fã, mas como ela se entranha naquilo que nós somos, ou pelo menos naquilo que eu sou, gostando ou não gostando muito, pronto. E também, pronto, é isso, e a importância que essas festividades de verão e que essa música tem para a nossa própria cultura, mesmo não sendo o pináculo da cultura portuguesa e que toda a gente gosta e adora, pronto. Eu acho que é um filme com muito coração e com Não, ótimas isso completamente, intenções. sim. Até Traz muita chegar vida. ao Mas- filme de ficção. Eu sinto que é um documentário em que depois eles pegam, é como se o realizador visse ali uma história que achasse interessante e, ok, agora já não é documentário, vamos acompanhar esta história. A cena é Só que não- torna-se esquisitíssimo. Mas ele criou essa história, não era uma Sim, é história... isso, é que nem demasiado sequer artificial. Eu vi alguma coisa e posso acrescentar aqui. Sim, é isso. Não, foi... Vamos... Vamos inventar. Porque eu adoro
a miúda que faz Tânia, que acho que era a Sónia, que passava os dias inteiros na torre de vigia florestal a ver se via fumo em algum lado e depois para eles conseguirem combater os incêndios. Uma coisa também muito portuguesa, infelizmente. Pois. Todos os anos lá andamos nós. E é tão giro esta ideia dela estar a passar o dia inteiro numa torre, quase tipo é uma princesa dos tempos modernos. É tipo, é a Rapunzel, estás a ver? Bom ponto de vista, sim. E depois no filme de ficção eles tiram essa componente e ela é uma rapariga e ela está nessa torre, mas passa o dia a cantar. É tipo, ela é a Rapunzel, estão a ver? Sim. E depois na ficção ela é uma rapariga que está a fazer uma tour pelas aldeias a cantar e apaixona-se pelo primo que está na banda e que depois vai embora e o pai tem uma relação estranha com ela. Acho menos desinteressante. Podíamos continuar a explorar. Ou aquele miúdo que nessa cena dos Sonhos de Nino, em que ele está a desenhar um carro dos bombeiros e depois passamos para o carro dos bombeiros e está a tocar na rádio e é o sonho daquele miúdo de ser bombeiro, de ver tipo, à volta estes heróis que todos os anos salvam a vida, a vida das pessoas, a casa das pessoas, e é tudo tão mais bonito, tão mais interessante, tão mais uau, é por isto que eu quero fazer cinema do que depois a história de ficção em que acabamos, que eu não percebo bem o que é. Eu acho que mesmo na segunda metade há uma coisa interessante, a maneira como os incêndios estão presentes, porque eu acho que eles filmaram mesmo incêndios reais, pelo que me parece, não sei. Eu acho que eles incendiaram tudo. Não, isso não. Isso é completamente contra tudo o que o filme defende, acho. Sim, mas pronto, e é interessante terem registado também até isso, até o lado mais obscuro daquelas zonas. Mas eu fico profundamente incomodado com o facto de que esta relação incestuosa não é representada de uma maneira que eu acho muito cuidadosa, no sentido em que até há uma cena íntima entre os dois personagens que eu acho bastante desconfortável, ainda por cima sendo eles menores de idade, acho eu. Não sei, acho que é uma coisa que felizmente já não seria feito hoje em dia, ainda que não seja uma cena muito grave, não é uma cena horrível, mas acho que é algo que tem mais a ver com o cuidado que nós temos a abordar temas que são sensíveis. E eu acho que há coisas que, na própria maneira como as representamos, se tornam mais sensíveis ou mais descuidadas. E pronto, e isso foi algo que eu não gostei. Sendo que eu acho que, por exemplo, nos Maias, eu acho que o incesto faz todo o sentido, eu gosto dos Maias. E apoio o incesto. Não apoio. Não, mas faz sentido na narrativa, não estou a defender o incesto. Não, e é completamente diferente, apesar de nós usarmos sempre os Maias como piada. Sim. Na verdade, eles não sabiam que eram da mesma família. Sim, há ali uma profundidade. As circunstâncias eram completamente diferentes. Apaixonaste por uma pessoa que por acaso é tua irmã, mas que tu nunca a conheceste na vida. Spoiler dos Maias. Ok, uma obra com quase 200 anos, certo? Nunca ninguém leu. Nunca ninguém leu. Ninguém sabe, é tipo o final do Titanic. Como assim? O quê? Um iceberg! O quê? Bom, agora já não sei o que é que estava a dizer. Apesar de usarmos como piada, as circunstâncias são completamente diferentes, porque ele está-se a apaixonar por uma pessoa que não conhecia, que não sabia que era irmã, e aqui ela apaixona-se pelo primo mesmo. É só esquisito. Vocês estão-se a focar um bocadinho só nos primos, porque depois há também Ao Sim, pai. esquece. Acho que aqui é mais problemático do que os primos, mas pronto, sim. É tudo esquisito, no fundo. Esse acaba por ser mais incesto, se calhar emocional, do que como eles não têm uma relação física. Sim. Eu curti esse experiência para ver tudo. Enfim, ainda bem que não. Mas sim. Portanto, malta, o filme mais português deste ciclo é Acho que são todos igualmente portugueses. Eu não sei o que quer dizer com mais portugueses, mas eu percebo. porque tem um triângulo amoroso entre membros da mesma família. Pronto, é isso que é ser português. E é sobre isso que é ser português. Vamos fazer um episódio futuro só sobre incesto no cinema português. Não vamos. Pronto, agora... Dito isto, só para acabar, eu acho que, apesar de eu não ter adorado este filme de Miguel Gomes, como deu para entender, eu acho que ele tem pelo menos um filme que eu acho incrível
e se calhar um dia trazemos para um episódio futuro, que é o Tabu, e eu acho que ele já fez filmes bastante interessantes, mesmo o Grande Tour que saiu há pouco tempo, eu acho mais interessante e também tem este aspecto também. documental Sim. e de ficção. Tenho que ver. E aí eu entendo melhor Exato. a mistura dos dois. E até a artificialidade que depois a Sim. parte de ficção tem, eu preferia ao lado estranho e genérico desta história de ficção. Aqui está só caótico, mas Tudo bem. É a segunda longa dele. Vamos. Eu conseguia me imaginar a adorar este filme se ele fosse um bocadinho diferente. Se ele fosse um filme diferente, eu sim. amava este Só filme. fosse isto. Porque eu acho que ele tem mesmo muito potencial, tipo, como naquilo que aborda e no contexto todo. Mas pronto, é isso. Pronto, Passando Francisco, ao- já nos alongámos, ué. Não, sem problema. O meu filme é um documentário, chama-se Terra Franca, é da Leonor Teles, foi feito lançado em 2018 e é um documentário que se passa em Vila Franca de Xira, sendo um retrato bastante real, sendo obviamente é um documentário, mas sendo um retrato de Albertino Lobo e da sua família, do dia-a-dia do Albertino na pesca. Ele é um pescador. À semelhança de muitos portugueses, tem uma vida humilde, mas feliz, e é muito bonito acompanhar a história dele. A história, acho que vocês podem me corrigir, mas acho que se passa há mais do que um ano durante o filme. No início do filme há o Natal, depois... Ou seja, pelo menos há uma passagem de tempo, nesse sentido. E é muito interessante assistir à rotina do Albertino como se também eu fizesse parte daquela realidade. É aqui que a Leonor Teles é muito boa, a nível de imagem e a nível de transmitir a profundidade e esta palavra, pronto, e a essência das pessoas e neste caso das pessoas reais, mas também dos personagens nos filmes que já fez, filmes de ficção. Quando o Albertino vai no seu barco para a pesca, há ali um momento de isolamento, e a imagem ajuda bastante a transmitir a profundidade no olhar do Albertino e torna-se bastante contemplativo, mesmo dentro de uma realidade, uma realidade humilde, à falta de melhor palavra. E gosto dessa beleza na simplicidade da vida. E pronto, e depois também há muitos elementos de Portugalidade, por exemplo, as conversas à mesa da família, as dinâmicas familiares no geral. Há um casamento no filme e acho tudo muito bonito. E pronto, acho também, quero salientar o uso do som, seja os silêncios, seja a música que é usada, as músicas que são usadas. E pronto, foi uma ótima viagem este filme. Gostei dos 3 filmes, eu já vos tinha dito, mas foi o que eu mais gostei. E também, especialmente por ser um documentário, que é algo que eu não estou habituado a ver, foi refrescante. Pronto, não sei o que é que... Eu também gostei muito do filme, eu não o tinha visto, e aliás acho que era o último filme que me faltava ver da Leonor Teles. Ela também fez poucos, mas fez 2 longas e várias curtas, e são todos ótimos, honestamente. Este não foi o que eu mais gostei, e mesmo assim acho que é mesmo um ótimo filme e talvez seja até o mais universal de alguma maneira, porque é sobre algo muito próximo, e apesar de nunca ter vivido perto de Vila Franca de Xira, também percebo a intenção deste filme de captar a vida de uma pessoa comum, mas dando-lhe muita personalidade, que acho que é algo que muitas pessoas não conseguem fazer imediatamente. Acho que a Leonor Teles arranjou pessoas que são muito expressivas e muito interessantes, e conseguiu representá-las de uma maneira que fosse digna. E acho que também este filme é um documentário, mas eu esqueci-me que estava a ver um documentário desde o começo até quase ao final, porque eu acho que ele tem um forte aspecto quase de ficção, porque os personagens, porque os enquadramentos são muito bem pensados de um ponto de vista cênico, de posição dos personagens, dos atores, enfim, das pessoas, e as coisas e a linguagem em si é muito pensada de um ponto de vista formal, que às vezes está um bocadinho ausente de um tipo de documentário mais seco, que eu acho que este não é. E eu acho que a Leonor Teles consegue muito bem fazer esta ponte entre aquilo que é documental e aquilo que é ficção. Se calhar alguns momentos deste filme que são também eles próprios encenados,
mas de uma maneira que eu acho que não perde nenhuma da sua autenticidade. E realmente são pessoas com muito interesse. Eu adorei, sobretudo as conversas entre eles. Há um momento incrível em que já não sei quem vai falar com o Albertino. É Albertino o nome dele. Vai falar com o Albertino e lhe diz que deu 2 shots à mulher. Sim. E a reação dele é a coisa mais bonita e ternurenta e engraçada de sempre. Há muitas frases ótimas neste filme. Eu não anotei nenhuma, mas uma delas é, por exemplo, num momento em que uma bebé está a cantar sons, porque pronto, uma bebé não sabe palavras, está a cantarolar, e a mãe responde algo como: ai filha, estás a cantar mesmo mal. E que são frases que são muito espontâneas e que ao mesmo tempo parecem boas demais para terem sido inventadas. E depois este filme também está muito à volta de um casamento e vai muito nessa direção, e nós acho que percebemos logo na estrutura em si que há esse ponto de referência que será o clímax do filme. Sendo que eu nem achei 100% que fosse necessário, ainda que também não tenha achado isso mau. Eu achei muito bonito também esses momentos. Achei que o filme é simplesmente um conjunto de momentos muito bonitos, muito próximos, e que não tem nenhum tipo de miserabilismo, o que é interessante neste tipo de histórias. Gostei muito mesmo. Eu também, foi o meu filme favorito deste nosso miniciclo. E o que é que eu tenho a dizer? Olha, para já estou irritada, vocês parece que vêm bem preparados, são muito bons com palavras. Eu não tive absolutamente nada neste episódio. Boa, isso é ainda pior. Eu devia ter anotado, só não consegui arranjar muito tempo para isso. És bom no improviso e és bom com palavras. Sou bom no improviso, vou começar a rapar. Por favor, não. Não, eu não faço. Não vou fazer Mas Desculpa. uma ligação que eu fiz de todos os filmes, mais ou menos, não tanto neste, é a questão da música e a questão de... Nós somos um povo inerentemente musical, eu acho. Muito, muito verdade. A questão dos pescadores ou marinheiros nas traineiras que cantavam para se destender. Eu não sei como é que isso começou. Eu acredito que é para... Estamos neste trabalho que é muito pesado, exige muito de nós. Vamos aqui cantar. Vamos aliviar o mood. Passando para depois para... Também serve para nos divertirmos, não é só para aliviar. Então, o verão, cheio das festas nas terrinhas, só música pimba em todo o lado. E aqui a música não aparece tanto, mas há momentos em que a mãe da família, que eu não sei como é que ela se chama, lembras-te? Não recordo agora. Bu, Francisco, isso era o teu trabalho. Da Rosita, eu acho que é Rosita porque ela tinha um café e era o café da Rosita. Ok. Acho que é este o nome. Em que ela está a aspirar a casa e o Kim Barreiros está a tocar de fundo. Está naquele programa da manhã, num dos programas da manhã da SIC. É. E pronto, e tem este momento, a miúda está a cantar e depois cantam o Sou uma taça. Isto aparece, não é? Pois é, Eu não sonhei. Pronto, eu não gostei, acho que a música liga muitos... É Dália já agora. Dália, pois, nada a ver. Mas havia um café chamado Café Rosita. Pronto. E é também um filme não tanto in your face quanto à Portugalidade daquele querido mês de agosto, que está mesmo a mostrar-te, ok, isto é Portugal durante agosto. E aqui eu fui vendo o filme e ao longo estava, isto só podia ser passado em Portugal. Tens compala em cima da mesa e estás de casaco em casa porque está um frio e nós não sei como é que construímos estas casas, um isolamento péssimo. Não sei qual de vocês é que falou das conversas à mesa no Natal no meu tempo era uma sardinha para 3. Isso é muito preciso. Quantos de nós é que já ouvimos esta história? Todos já ouvimos isto. É isso. Todos nós temos um avô, um tio, uma avó que no meu tempo era uma sardinha para... E eu tipo, e eu também não vejo muitos documentários e sempre que vejo eu sinto que me surpreende a mim mesma o quanto eu gosto do género, mas deste especificamente em que tu estás só a acompanhar a vida de uma família.
E porque Não há é um muito. relato. Sim, e é muito a questão da. É tudo tão genuíno. Mesmo que eu já não me lembro em que cena é que eu pensei isto, mas eu pensei, isto foi encenado. Tipo, isto não é algo genuíno. Mas mesmo assim, o filme consegue dar a volta e eu consigo não sair dali. E o que é que eu estava a dizer? Não sei, gosto muito desta simplicidade, no fundo, e de estar aqui, porque é a questão da identificação. Tu ficas, isto é a minha família. Yeah, Pois, há completamente. muito isso. E eu acho isso tão especial. E acho mesmo isso. Se eu alguma vez fizesse um filme e alguém dissesse: isto sou eu, isto é a minha família. Sentes mesmo um quentinho por dentro, sentes mesmo, uau, e ao mesmo tempo é a tua família. Não literalmente, obviamente, porque estas pessoas, mas tu partilhas uma nacionalidade com estas, partilhas um lugar também no mundo muito específico. E adorei, senti-me mesmo quentinha, adorei ver o filme e pronto, não é miserável, como o Francisco estava a dizer, como o Miguel estava a dizer, certo? Já não sei, vocês são iguais para mim. Tudo igual. Sou a mesma pessoa, yeah. Mas o que eu pensei também a ver os 3 filmes, porque nós tínhamos falado de que eles eram. Este ciclo são assim cartas de amor a regiões, a lugares, a povos. São muito cartas de amor a lugares que nem sempre te amam de volta. Ou seja, nenhum destes lugares trata muito bem estas personagens. No caso do Mudar de Vida, tu tens um ex-soldado da guerra colonial que volta a casa e não é aquilo que ele está à espera. E ele e toda a gente à volta dele tem uma vida complicada e não é nada fácil. E no caso do Terra Franca, muito parecido. A vida não é fácil, apesar de não haver este ai, eu odeio a minha vida, isto é tudo horrível, mas eles tiram a licença para pescar. Sim, sim. E tu ficas. E ele fica tão calmo e tão esperançoso na mesma. Não, porque isto se vai resolver e é só esperar. E eu terei licença de volta e vou continuar a fazer o que sempre fazia. E no caso do Aquele Querido Mês de Agosto é mais um. Está presente na cena documental de não temos equipa suficiente para fazer isto, não temos atores, não temos dinheiro para fazer este filme. E do lado de isto é uma terra que no resto do ano está vazia porque não consegue dar o suficiente às suas pessoas. E então elas ou se mudaram para Lisboa ou então tiveram mesmo de sair do país. Então é tudo lugares que nós amamos, mas que não nos tratam da melhor forma. Mas mesmo assim nós conseguimos encontrar neles. Há uma certa perseverança, no fundo. Pois é. E que é bastante característico. Que é muito português. É isso. Com as raízes das pessoas. Yeah. Mas tu estavas a dizer sobre o Querido Mês de Agosto ser o mais português no sentido de isto é Portugal, mas eu acho que o Querido Mês de Agosto é isto é Portugal visto de fora. Sim. E a Terra Franca é isto é Portugal visto de dentro. Não, mas é isso, É era exatamente isso que eu estava a dizer. É muito in your face, tipo, cultura portuguesa, é isto. Yeah. Só que é só uma parte, mas quando tu pensas, isto é bué à tuga, é nisto que tu pensas, é na música popular, é nas festas das terrinhas, é no atiraste da ponte no carnaval. Sim. E pronto, e tem a sua parte não engraçada, o caso dos incêndios, por exemplo, mas é mesmo, é o estereótipo português. Sim. Eu por acaso também acho Mudar de Vida muito português, porque tem, primeiro, guitarra portuguesa do Carlos Paredes, tem uma banda sonora incrível, que é um bocadinho esquecida, a dos Verdes Anos é mais lembrada, mas acho que as duas são mesmo incríveis. Sim. E são 2 ótimos filmes. E também porque há toda a parte das festas religiosas, da religiosidade das personagens. É uma coisa muito importante. importante. Mas era outra das coisas que eu queria dizer também, que é isso vai até ao Terra Franca. Passa pelo Aquele Querido Mês de Agosto e vai até ao Terra Franca. Que isto é uma família muito tradicional, muito católica também, nos seus costumes. E o meu filme é o que tem menos isso, mas fiquei com pena da Dália, que aquela mulher sofre. Sim. Aquela mulher sofre.
E pronto, mas é diferente, obviamente. E não é assim tão diferente, porque no Mudar de Vida tu tens a Júlia, que também é uma mulher que trabalha e que trata dos filhos e que mesmo assim, sofre, tem muito sofrimento lá. E mesmo assim a personagem principal é o Albertine, depois. Albertine? Adeline. A outra é a Albertina. Né? Como é que ela se chama? É Adeline e a Albertina e a Júlia, não A é? Albertina é do Terra Franca. Ai, ok! Sim, Mas depois é a Albertina, né? Pois é. Péssimo, pronto. Nomes portugueses. Mas Albertina. a Albertina é um bocadinho o retrato de uma necessidade de emancipação feminina. Também Sim, sempre sim. de querer, não, eu vou fazer isto sozinha, eu vou-me embora, não sem querer dar spoiler, vou-me embora, vou fazer isto. Pronto. Mas dando um bocadinho. Pronto. Eu há bocado já ia dizer a última frase do filme, por isso. Mas é isso. E tu olhas para essas personagens, para uma personagem como a Albertina, Sim. que é esse símbolo de emancipação feminina, e depois tu olhas para a Terra Franca e ainda temos um caminho tão longo para fazer. Completamente. Porque tens esta mãe que ainda quer que as filhas casem, por exemplo, porque a irmã da que se casou estava tipo, eu não me quero casar, eu não me identifico com isso, mas tens de casar. E é isso. Este é um separador no qual nós vamos pegar no nosso tema, no tema do episódio, e vamos buscar outras referências, outras recomendações de, enfim, filmes, livros, o que quer que seja, peças de teatro ou outra coisa relacionada com cultura que pode ou não estar incluída no nosso território nacional, mas que também pode ser algo de fora, algo que se relacione e que dialogue de alguma maneira com o tema do qual falamos, com os filmes dos quais falamos e que achámos interessantes para trazer por aqui. Por isso, Margarida, se quiseres começar, começa. Quero começar. A minha referência, eu não sei. A minha referência é que é um filme e depois tenho outra coisa, mas que não tem nada a ver. Mas eu tenho que falar disto porque é necessário. Eu lembrei-me de um filme e se calhar foi também porque não o vi há muito tempo e o meu cérebro associou. Que é um filme mexicano chamado E Tu Mamá También. Eu pensei nesse filme. Ok, boa. Mas é Então não é engraçado. assim tão rebuscado. Não. Porque é que o filme é um coming of age, é sobre dois melhores amigos cujos namoradas vão fazer tipo tipo um interrail pela Europa, uma cena assim, e eles conhecem uma mulher mais velha e fazem também uma road trip pelo México. E pronto, é muito um coming of age, muito relacionado com a relação deles os dois e depois que se abre quando conhecem esta mulher mais velha. Só que o filme todo tem um narrador. E o narrador, tanto o narrador como a câmara do Cuarón, não é? Que é o realizador, vão mostrando partes. E aqui não é de uma região específica do México, acaba por ser pelo México inteiro. Vão mostrando, vão abrindo a história também à história do México. E o que é que se está a passar aqui, neste país. E vemos o que é que está... Vamos muitas vezes dentro do carro e depois a câmara do Cuarón fica à beira da estrada onde está a acontecer alguma coisa e depois o narrador explica, neste tempo... Eu só me lembrei da referência e eu não fui pesquisar mais coisas, como se pode ver, mas vão ver o filme e vocês vão entender o que eu estou a dizer. Portanto, neste caso não é uma referência muito específica a um sítio, como os nossos filmes são. É mais a um país inteiro, mas interliga as histórias pessoais das personagens com a história do México e o estado do México especificamente na altura em que o filme foi feito. E eu adoro, é um filme incrível, melhor dos três que vimos hoje aqui. Peço imensa desculpa. Não concordo. Por acaso gosto mais de 2 dos 3 do que do E Tu Mamá Também. Quais? Do Mudar de Vida e do Terra Franca. No way, Miguel. A sério? Tenho que ver. Mas é um bom filme. Ótimo Eu filme. amei o filme. Mas eu gosto muito. E o que é que eu queria dizer também? É isso, e também é um filme, eu teria de o rever e de tirar notas. É um filme que, e foi uma coisa que não falámos neste episódio, que se calhar foi uma
uma falha, muito sobre identidade. Escapou-nos um bocado ao lado. Nós passámos por ali. Abordámos o tema Mas- da implícito. Porque também me fez pensar muito em como o país em que vive, e nem sequer, se calhar não é identidade, era mais em como o sítio onde vivemos, ou o país onde somos, a cultura em qual estamos mergulhados, como é que ela como é que ela o quê? Como é que ela molda a nossa própria personalidade? O que é que se calhar seriam as personagens deste filme, dos filmes que nós abordámos, se não fossem portuguesas? Sim. Não E- consigo imaginar, é engraçado. É isso. Pronto, é isso. Porque há uma identidade, como tu disseste, muito grande E da no, Portugalidade. e no E Tu Mama Também, eu dei-me a pensar nisso, de este país moldou estes rapazes. Eles são como são porque eles vivem no México. Sim. Mas vejam, um dos melhores filmes que vi nos últimos tempos. Para mim, mas o Miguel discorda. Ok, então, a minha recomendação é um tanto parecida, porque eu, a pensar sobre estes filmes, lembrei-me de quanto gosto de road movies, ou filmes de estrada, ou livros de estrada. Oh my Sei God, que eu e o isso Miguel a pensar na mesma coisa. Incrível. Yeah. Eu acabei de dizer livros de estrada, sei que isso existe, mas eu acho que eles até existiram antes dos filmes de estrada. Mas pronto, e já li pelo menos um, que é o Pela Estrada Fora, de Jack Kerouac, que não adorei, mas que é um livro impressionante. Mas não era isso que eu ia recomendar. Não quero recomendar esse livro agora, porque ele tem umas coisas um bocado problemáticas, com as quais não me identifico nada e pelas quais gostei um bocadinho menos do livro. E pensando em road movies ou filmes de estrada, lembrei-me logo do Wim Wenders, e ainda que eu acho que ele tenha recentemente feito umas declarações muito vergonhosas no Festival de Berlim. Não, no de Berlim? Acho que foi no de Berlim, não Que interessa. declarações. Desculpa, fazer Uma coisa assim muito tipo despolitizada, Claro, de não nós é- não nos podemos é meter em isso. políticas, uma coisa do género. E eu discordo completamente com o Wim Wenders nisto e esperava até mais dele, porque ele é mesmo um realizador incrível e que fez filmes que eu acho que são mais politizados do que esta opinião dele. Por isso eu não entendo essa. Aliás, há um filme dele em que ele diz, que faz parte desta recomendação, em que um personagem se vira para o outro e diz: os Yankees colonizaram o nosso subconsciente. Por isso, eu acho que isto é uma afirmação muito política para alguém que diz que os filmes não se podem meter em política. So true, bestie. Mas pronto, mas mesmo assim eu recomendo os filmes dele porque são ótimos e sobretudo porque eu acho que eu não conheço nenhum outro realizador que tivesse tanto amor a diferentes sítios do mundo. E ele viajou pelo mundo inteiro e fez filmes em muitos sítios diferentes. E só para listar alguns, ele fez filmes em Berlim, Lisboa, Moscovo, Pequim, Austrália, pus Lisboa 2 vezes na lista, desculpem, Sintra, Cuba, Brasil, Tóquio, Estados Unidos, Nova Iorque e outras cidades, Los Angeles também, Espanha, Amsterdão, e se calhar mais uns quantos dos quais eu nem me lembro. Há um filme dele, inclusive, que é o Until the End of the World, que não é um filme incrível, mas que foi filmado em muitos destes países, na Rússia, em Portugal, na China, no Japão, na Austrália, enfim, e eu acho que ele é um realizador que realmente conseguiu viajar pelo mundo e fazer filmes sobre sítios muito diferentes, e por isso é uma recomendação assim muito mais alargada, mas é tipo toda a filmografia de Wim Wenders, mais ou menos. Se calhar um ou outro que não é assim tão bom, mas tem ótimos filmes, o Paris, Texas, o Alice nas Cidades, ou um que é muito que não é muito conhecido, mas que é muito bom, que é o Ao Correr do Tempo, que é esse que tem aquela frase que eu disse há bocado. E recomendo tipo todos. Todos, ok. Não é É uma recomendação muito geral. E também recomendo uma lista do Letterboxd que eu fiz, que se chama Cinema Português. Estou a brincar, não recomendo. Ok. Ou recomendo. Tanto faz. As pessoas não sabem o teu letterbox, Pois não. Miguel. Também não vou dizer. Elas depois descobrem. Pronto, a minha recomendação, eu assumo, foi um bocadinho no improviso, mas acho que se encaixa bem na mesma. É um filme chamado Central do Brasil, é de Walter Salles e a Fernanda Montenegro é a protagonista do filme e no fundo é um drama. Não quero falar muito para não dar spoiler, mas é um retrato retrata uma viagem entre o Rio de Janeiro e o interior do Nordeste brasileiro, tendo em conta que há na minha percepção, há uma maior ênfase em retratar
o interior do Nordeste brasileiro e as dificuldades que se vivem nessa região. Mas isto tudo como pano de fundo para um grande enredo, por mais dura que seja a história. Acho que é um filme muito bom, um dos meus filmes brasileiros preferidos. E pronto, deixo a recomendação, não quero dizer muita coisa, para deixar a vontade de irem ver o filme. Eu tenho mais uma recomendação que não tem nada a ver, mas vocês sabiam que a Isabel Roots tem um álbum musical? Eu já ouvi falar disso, mas não sabia. Chama-se Português Suave. Eu ainda não ouvi todo também, mas deixo a recomendação. Ok. Porque achei recomendo a Isabel conceito. Ruth, sem tudo. Sim. Português Suave. Está no Spotify e há de estar nas outras plataformas de streaming todas. Ok. Esperemos nós, ela merece. E acho que é isso então. Se ninguém tiver mais nada a dizer, Nós podemos acho que temos o episódio por aqui e o próximo episódio sai tipo daqui a um mês. Por isso, não se não encontrarem um episódio na próxima semana, nós não morremos. Nós só temos trabalhos. Nós estamos empregados. Yeah. Mas vamos tentar que seja um filme por mês. Yeah. Um filme, um episódio por mês. Yeah, sim. Fazer um filme por mês era complicado. Mas pronto, é isso. Mas já, Yeah. Isso é não que- nestas condições, não nesta economia. Então fazemos um podcast que não tem muito orçamento. Yeah. É só o dinheiro das pilhas. Ok. Pronto. Até ao próximo mês. Tchau.